Olá pessoal, nós estamos aqui para o nosso quinto e último vídeo dessa semana. Como eu falei, nós tínhamos uma atividade familiar ontem e por isso estava muito difícil nós dois conseguirmos parar. Eu estava a manhã toda com prega-palavra, estávamos com a visita de um pastor amigo aqui. E não que nos atrapalhasse, mas é uma preocupação também de tratar bem aqueles que estão conosco, que tinha uma atividade familiar que envolveu a semana toda da Melanie, principalmente porque era ontem. Então, hoje nós queremos tirar esse vídeo para, como incentivo aos casais, nós queremos falar dos nossos fracassos, né? Essa é a verdade. Porque parece que às vezes a gente coloca uma vida muito perfeita, né? Que a gente sempre está se dando bem, que as mil maravilhas do nosso casamento, no sentido que nunca teve problema, nunca teve perrengue, nunca teve briga, nunca teve problema de a gente estar meio que desestabilizado nessa união entre um e outro. E não é verdade, não é? Tem alguns fundamentos que a gente tem que impede que a gente chegue a certos pontos que outros casais já chegaram. Mas não quer dizer que se não fosse a graça de Deus na vida dela e na minha graça, a gente não poderia ter partido para esse ponto também, né? Mas eu vou dar alguns exemplos aqui sobre essa questão de agradar o esposo, a esposa. E no meu caso, principalmente como esposo, eu tenho alguns pontos que eu lembro aqui imediatamente sobre coisas que eu me envergonho até de contar, mas que preciso contar para que os maridos possam refletir, para que os casais possam perceber que é possível desenvolver no casamento, que é possível crescer apesar das dificuldades, se ambos estão de fato temendo ao Senhor, como a gente tem lido os versículos, e procurando fazer a vontade de Deus, que é agradar o cônjuge, né? Tem um fato que ele é marcante, histórico no nosso casamento, né? Que é, já bem dizer, recém-casados mesmo, ali bem depois já da lua de mel, nos primeiros dias, né? Então, a minha esposa sempre foi bastante romântica e quando nós casamos ela era bem mais, eu estraguei isso, né? Essa é a verdade. Então, ela disse que hoje é uma mulher mais prática, mas na realidade o marido dela ajudou um pouco nesse negócio, né? Então, determinado dia ou determinada noite, né? Nós estávamos juntos ali. E ela se esmerou, ela fez um caldo, uma sopa, e aí colocou na mesa. Ele não sabia nem o que era. Aqueles pratos bonitos que ela tem, umas louças, as louças que ela que ela trouxe do enxoval de casamento, tudo bonitinho. Colocou uma vela em cima da mesa. Assim, tava a coisa assim mais que hoje já com mais de 22 anos de casado, né? A gente pensa assim hoje, mas estava realmente o céu ali do casamento, né? Então, tudo assim planejado, ela vestida assim, adequadamente para aquele momento romântico e tal, tudo perfeito, né? O único problema é que quem não estava no clima era o marido, né? Porque eu passei o momento todinho ali ali do jantar brincando com o controle remoto do som. Tirar, colocar. Então, quer dizer, claramente mostrava que não faz diferença nenhuma. O que significa? O que, obviamente, hoje ela não precisa me dizer, olhando com os olhos de experiência, olhando para os outros casais, claramente dizia, pá, não tô nem aí, isso aí não quer dizer nada para mim, entendeu? Então isso foi acho que não foi nem um balde de água fria, foi uma tonelada de gelo todo aquele romantismo que a minha esposa tinha, não é? Que ela ainda tem, mas hoje até a vida de casado já tem uma outra praticidade por causa dos filhos, né? Mas é uma coisa que eu me arrependo, porque ela era aquilo. Eu vou dizer uma coisa, de uma certa forma, matou muito do sonho dela do casamento. Não que isso estragou o nosso casamento, mas com certeza feriu bastante. E talvez, quem sabe, quebrou alguns dos brilhos que poderia ter continuado ao longo do casamento, né? Então essa é uma coisa que eu lembro claramente, né? Uma outra coisa que eu lembro também que sempre foi, e ainda ela acabou de me confessar que ainda é um pouco, né? Sobre a questão dessa questão do trato, é porque assim, ela é uma pessoa que ela adora presentear e depois de, inclusive, estudar um livro chamado O Desejo de Toda Mulher, que é um bom livro, que inclusive eu aconselho aos maridos, é um livro para maridos, tá bom? O Desejo de Toda Mulher.
eu aprendi que tem muitas coisas da mulher que não é só próprio das mulheres, mas é próprio daquela mulher, porque Deus deu algo especial para ela. É a batalha de toda mulher. Não, a Batalha de Toda Mulher é sobre o problema que a mulher tem. É o Desejo de Toda Mulher, que é um livro escrito para homens, entendeu? Para maridos, né? E eu li ele todo, tá? Então, no caso, eu percebi ali que eu estava matando um dom da minha esposa, porque ela tinha esse dom, essa graça de doar, não era uma questão de paparicagem, era uma questão que ela gosta de doar, de dar presentinhos, e eu machucava isso fazendo perguntas ou fechando a cara, ou às vezes até mesmo criticando, como se ela estivesse gastando um dinheiro que não tem necessidade, por causa que a nossa situação financeira é ruim, tal, mas de maneira deixando bem claro que eu não gostava daquilo porque ela estava gastando dinheiro. Então, sendo que na realidade não era, ela nunca foi esse tipo de pessoa de querer comprar, por exemplo, não, vou comprar um presente ali de R$1.000, não, eram coisas pequenas, mas ela gostava de lembrar do aniversário, lembrar de uma ocasião, ou dar um presente para alguém que está passando por uma situação difícil, alguma coisa, um cartão, uma lembrancinha. Não era nada que fosse quebrar o nosso orçamento, certo? Mas isso era a dádiva que Deus deu para ela, né? Que eu tento me esforçar, né? Mas ainda, ela disse que ainda às vezes ainda faço uma cara assim meio diferente, né? Mas só quando a gente está apertado financeiramente, eu sei que é por isso. Mas mesmo assim, é um dom que Deus deu para ela. Tanto é que a Bíblia diz que tem aquele que tem o dom de misericórdia, o dom de doar, né? Então ela tem uma pessoa, coração aberto, inclusive foi com ela que eu aprendi mais essa questão de ter um coração aberto, um coração amoroso, independente às vezes até das motivações das outras pessoas. Independente das pessoas da motivação da outra pessoa. Então, mas isso durante um tempo foi um trave no nosso casamento, um motivo de atrito, um motivo de frustração dela, né? E quando eu li esse livro, eu percebi que eu estava matando um dom da minha esposa, um dom, uma coisa que ela gosta, uma coisa que eu gosto de fazer e que foi Deus que colocou no coração dela, entendeu? E como eu falei para vocês, às vezes a gente é tão besta que a gente maximiza, coloca de um tamanho que às vezes não é, quer dizer, não ia quebrar o orçamento, eram coisas simples, coisas pequenas, mas era uma coisa que ela se sentia bem em fazer e ela sentia que estava servindo a Deus com isso, né? E que eu poderia ser uma bênção dando suporte a isso. Então, esses são alguns exemplos que eu dou, e ela vai dar um do lado dela, mas depois eu volto para mim de novo, tá? Tá. Então, eu acho que para nós mulheres, muitas vezes a gente deixa de mostrar o cuidado com o marido, né? Atenção para o marido, porque a gente tem a tendência, principalmente nós mães, né? A colocar os filhos antes do marido. E assim, isso acontecia muito comigo, né? Muito menino, e menino precisa disso, menino precisa daquilo, e às vezes ele acabava ficando de lado, né? Só um exemplo bem prático assim de agora, porque eu com certeza, acho que anteriormente fazia muito mais isso do que agora eu não tenho tanto menino pequeno e eu presto mais atenção, né? Mas assim, tipo, se eu fosse atrás de um café para ele, sabendo, né, como vocês sabem que ele gosta de café, e aí no meio do caminho eu me pedisse um Nescau e eu esquecesse, que já aconteceu isso, né? Esqueci do café, fui fazer o Nescau, e aí ele sai do escritório, cadê meu café? Esqueci. Então, a gente acaba... E o menino não vai morrer, né? Se ele esperasse eu primeiro fazer o café do pai dele, ele não vai morrer. Até bom o exercício da paciência, do domínio próprio, para ele aprender a esperar. Então, são coisas assim. Outra coisa que eu sei que ele não gosta, porque eu acho que para aqueles homens que têm carro, né? As suas esposas percebem que o carro é para o homem e o que a casa é para a mulher. A gente quer sempre nossa casa arrumadinha, bonitinha, cheirosinha. O homem, mesma coisa com o carro. Então, os meninos faziam a zona, às vezes no carro, e às vezes era o Elias que tinha que ir lá e dizer para ele, tirar as coisas. E eu fui percebendo que eu deveria também estar dando atenção para isso, né? Não só dos meninos limpar, né, a bagunça deles no carro, mas
deles realmente, quando estivessem no carro, não fazer tanta bagunça, né? Que se incomoda, né? Bastante. E acho que são esses os exemplos que eu lembro. Que bom, são bem poucos, né? Não, eu lembro demais. Quer dizer, eu deveria lembrar demais, mas eu sou muito esquecida. Certo, mas eu lembro, né? Eu fui lembrado também, né? Mas tem uma coisa que eu acho que também ajuda nessa questão de agradar a esposa. E lembra que todas essas coisas que a gente fala e exemplifica, funciona para um e para o outro como uma maneira de dizer eu amo você também. Não substitui eu amo você. E eu gostaria de falar sobre isso um pouco mais à frente. Mas, no caso, por exemplo, muitas vezes eu tratei minha esposa mal quando eu deveria tratar ela bem, quando ela estava mal. Não sei se você deu para entender o que eu estou dizendo. Mas a esposa está se sentindo ruim. E aí a resposta muitas vezes dada é: isso é besteira, né? Eu não sei se eu falei isso muitas vezes, mas pelo menos demonstrei isso muitas vezes. Ou muitas vezes demonstrei que... Então, às vezes ela sofria muito porque ela estava se sentindo mal, ela estava doente, e a minha atitude é como se não, tá tudo bem, tá tudo normal, besteira, bora, sai dessa e vamos seguir à frente, deixa de moleza, porque muitas vezes a gente, eu não lembro de dizer isso para ela, né? Mas muitas vezes o que acontecia é que a atitude mostrava isso. Então podia não haver palavras, mas a atitude mostrava isso. Ela estava se sentindo ruim, ela estava se sentindo mal, e ela queria uma atenção. E geralmente o que a maioria das esposas querem, e a ideia do homem é tentar se livrar do problema. É uma natureza clara humana, melhor, masculina, mas a ideia do homem é se livrar do problema, né? Então a primeira coisa que vem na cabeça: tu quer ir para o hospital? Às vezes não é, a pessoa só quer ouvir, a pessoa só quer dizer o que ela está sentindo. Quer um abraço. Quer um abraço, né? Mas a nossa tendência é: não, vamos resolver o problema, porque eu não quero problema. Tem um problema demais na minha vida e ainda vem com mais problema, né? E essa nossa atitude, que muitas vezes não é transformada em palavras, mas ela é claramente expressa em atitudes, vai machucando a outra pessoa, não agrada a outra pessoa, porque não é manha, não é... E isso ficou muito mais difícil quando eu tive que lidar com a depressão pós-parto dela, porque era uma coisa totalmente nova para mim, entendeu? Mas ainda hoje eu luto contra isso, de tratá-la bem quando ela diz que ela está doente, ela não está bem, ela não está se sentindo bem, né? Eu espero ter melhorado, né? Muito. Ele cuida muito bem de mim. Aí não no meio da noite. No meio da noite o negócio, eu ainda tenho que orar muito, porque na noite eu já evoluí um pouco, senhores. Você não sabe como eu evoluí. Quando ela tá ruim, diz: meu irmão, querida, eu não tô me sentindo bem. Eu pego meu braço e dou para ela. Aí ela segura meu braço e descansa um pouco, né? Porque é o máximo que eu consigo fazer. Então, mas assim, mas eu já cheguei a orar para o Senhor: me ajuda a acordar sem raiva, me ajuda a acordar não sendo tão rude com a minha esposa, me ajuda a acordar sem ser tão mal-humorado, né? Porque eu sabia que era uma coisa ruim, né? E eu tinha que orar pedindo graça de Deus e força do Espírito Santo para poder superar esse momento. Então, o meu objetivo, não sei se você quer falar alguma coisa do seu lado, não? Que bom. O meu objetivo é que vocês que são casais, principalmente casais mais novos, ou quem sabe casais até de mais idade, né, do que nós, e que pode até contar mais experiência do que nós, possam perceber que o casamento em Cristo não é aquela coisa que é utopia, que é uma coisa que está mais no campo da imaginação do que da realidade. O casamento, ele tem momentos felizes e de paz, mas como são dois pecadores, vão haver conflitos até a revelação de Cristo, ou ao chamado do Senhor, não é? Sim, eu quero falar uma coisa. Quer falar uma coisa? Pode terminar, pessoal. Tá certo. Então, então, o que nós queremos é que você perceba que, primeiro, nosso casamento não é perfeito no sentido
de não ter problemas, mas a gente tem um casamento que nós estamos procurando nos aperfeiçoar no Senhor. E isso significa caminhar para mais harmonia no lar, né? Porque haverá muitos temas que vão surgindo no casamento, que são novos, situações, essa pandemia, por exemplo. Por que tem tantos divórcios agora, tantas violências no lar, inclusive de lares cristãos? Tá certo? Por quê? Porque é uma situação nova que nós precisamos nos adequar a essa situação no temor de Deus. Senão, dá pau e dá divórcio mesmo. É uma coisa que me ajudou muito nessa questão dos desentendimentos, dos cuidados. Olha o Homem-Aranha lá em cima. É o seu. Homem-Aranha lá em cima. Não se levar tão a sério, né? Não sei como explicar. Mas saber rir dos próprios erros, saber olhar para si mesmo com um ar mais leve. Para o casamento, tudo não ser tão idealista que tudo tem que ser tão perfeito, não. E saber rir dos erros, até das brigas, né? Saber rir de vocês mesmos juntos, isso coopera com que não fique aquelas mágoas, aquelas coisas ruins, porque é algo mais light, não sei se deu pra entender. Deu, acho que deu sim, né? Não sei explicar, não. Talvez um princípio assim, mais técnico, vamos dizer assim, seria não deixe aqueles momentos, Ele é melhor, não deixe aqueles momentos virarem mágoas. Resolver o problema, tem que resolver o problema, tem que se admitir que errou, mas não deixa aqueles momentos virarem mágoas. Não, depois ri desses momentos que a gente chega na velhice e diz, como a gente era bobo, como a gente era besta quando era mais novo, né? Não, a gente vai rindo das coisas, tem coisas que realmente a gente ri, que coisa a gente lembra das coisas que realmente fizemos e que... mas ao invés de ficar lembrando, tu fez aquilo comigo, né? Aquela coisa, né? Não, a gente ri, a gente se diverte, porque nós estamos procurando viver hoje conforme, se a gente errou lá, aprendemos, vamos viver hoje como Cristo quer, né? E a gente olha para trás como aprendizado, né? Foi uma besteira lá que a gente fez. Claro que tem coisas que na vida de certos casais podem ter algum significado de maior peso, mas mesmo esses devem ser deixados lá, olhado como um aprendizado, tá certo? E viver hoje a vida que Deus propõe pra gente, entendeu? Com alegria, enfrentando os problemas, enfrentando as dificuldades e crescendo, desenvolvendo para que o nosso lar seja para a glória de Deus. Na outra semana a gente vai continuar falando sobre essas questões práticas. Eu vou entrar um pouco na questão teórica de novo, nos dois primeiros vídeos eu vou falar um pouco sobre a teoria, não é? E eu pretendo na próxima semana, e aí eu gostaria de deixar claro para vocês que eu vou entrar em alguns assuntos que alguns estão me mandando, mas como a gente percebe no dia a dia que esse ainda é um assunto muito forte de necessidade, então por isso a gente tem tratado essa questão da comunhão do dia a dia do casal. Que Deus abençoe vocês, muito obrigado por vocês estarem conosco, muito obrigado minha princesa, tá bom? Tá aqui me ajudando, e que vocês sejam edificados na palavra de Cristo e que nós não sejamos o modelo, no sentido Cristo e a igreja, mas nós sejamos o incentivo verdadeiro e real para a vida de vocês. Bom, Deus abençoe. Tchau.